Shalom, meus irmãos abençoados de Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos. Que o Senhor Jesus venha falar conosco através desse esboço. Eu tenho certeza que vai te abençoar. O tema do esboço de hoje está lá em... Aliás, o tema, né? O tema do esboço de hoje é pondo a mão sobre a oferta. E o texto está lá em Levíticos, capítulo 4, versículo 29, que diz: e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Você ainda que não viu ou da onde que eu leio o esboço, é desse livro aqui, ó. É do Spurgeon, Esboços Bíblicos de Gênesis a Apocalipse, volume 1. Foi um grande homem de Deus, o Spurgeon. Eu gosto de ler, gosto de meditar. E agora eu estou aproveitando aqui para compartilhar com vocês. E vamos para o texto do nosso esboço, que diz: o problema de muitas almas é como se interessarem por Cristo a ponto de serem salvas por Ele. Jamais se poderia fazer uma pergunta mais ponderada. É claro que isso é absolutamente necessário, mas, infelizmente, tem sido temerosamente negligenciado por muitos. Cristo morreu em vão se não se crer nele. O texto nos dá uma resposta figurativa à pergunta: como pode o sacrifício de Cristo estar à minha disposição? A intenção do símbolo era uma confissão de pecado. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de oferta pelo pecado. A esta se acrescentava uma confissão do merecimento de castigo, ou por que deveria a vítima ser imolada. Havia, igualmente, o abandono de todos os demais métodos de remoção do pecado. As mãos estavam vazias e postas somente sobre a oferta pelo pecado. Faça isto junto à cruz, pois somente ali o pecado é removido. Era um consentimento ao plano de substituição. Alguns levantam dúvidas quanto à justiça e à certeza deste método de salvação. Mas aquele que deve ser salvo não faz assim, pois vê que o próprio Deus é o melhor juiz da justiça desse método e, se ele está contente, por certo que também podemos estar satisfeitos. Não há outro plano que satisfaça a questão, ou mesmo a considere com justiça. O sentido de culpa do homem não se satisfaz com outras pessoas. Era um estado de dependência. Dependia da vítima. Para o coração confiante, não é muitíssimo mais seguro estar em Jesus Cristo? Considere a natureza do sofrimento e da morte, pelos quais se fez a expiação, e descansará nela. Considere a dignidade e o valor do sacrifício de quem enfrentou a morte. A glória da pessoa de Cristo aumenta o valor de sua expiação, conforme lá em Hebreus 10, dos versículos 5 até o 10. Lembre-se de que nenhum dos santos que agora estão no céu teve qualquer outro sacrifício expiador. Jesus somente tem sido o lema de todos os justificados. Jesus, porém, ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, conforme Hebreus 10, versículo 12. Aqueles dentre nós que somos salvos só descansam ali, porque não o deveria você e todo aquele que estiver com você? Simplicidade do símbolo. Não havia ritos antecedentes. A vítima estava ali e as mãos eram postas sobre ela. Nada mais do que isso. Não acrescentamos a Cristo nem prefácio, nem apêndice. Ele é o alfa e o ômega. O ofertante vinha com todo o seu pecado, assim como estou. Era para que seu pecado fosse removido que o ofertante trazia um sacrifício, não porque ele mesmo já tivesse removido. Nada havia de mérito ou preço em sua mão. Nada havia em sua mão.
nenhum anel de ouro para indicar riqueza, nenhum sinete de poder, nenhuma joia a indicar categoria. O ofertante vinha como homem, não como letrado, rico ou honorável. Agora vamos para as partes de trechos retirados de outros livros, ou até mesmo do Spurgeon, que ele acrescenta aos esboços. O primeiro texto diz assim: quando Christmas Evans estavam prestes a morrer, diversos ministros estavam ao redor de seu leito. Ele lhes disse: preguem Cristo ao povo, irmãos. Olhem para mim. Em mim mesmo nada sou, senão ruína. Mas olhem para mim em Cristo. Sou céu e salvação. Não é a quantidade de sua fé que o salvará. Uma gota de água é tão verdadeira água como o oceano inteiro. Assim, uma pequena fé é fé verdadeira, tanto quanto a maior. Um menino de 8 dias é tão realmente homem como um homem de 60 anos. Uma fagulha de fogo é fogo tão verdadeiro quanto uma grande chama. Um homem enfermo está tão verdadeiramente vivo quanto o homem saudável. De modo que não é a medida de sua fé que o salva, é o sangue de que se apossa que o salva. Aleluia. Da mesma forma que a frágil mão de uma criança que leva a colher à boca a alimentará, assim também um braço forte de um homem, pois não é a mão que o alimenta. Ainda que ele ponha a carne em sua boca, é a carne levada a seu estômago que o nutre. Se puder apegar-se a Cristo, ainda que fracamente, ele não o deixará perecer. As mais fracas mãos podem receber uma dádiva, tanto quanto as mais fortes. Ora, Cristo é a dádiva e a fé fraca pode sustê-lo, tanto quanto a fé vigorosa. E Cristo é tão verdadeiramente seu quando tem débil fé, quanto é seu e quando alcançou aquele júbilo triunfante pela força da fé. E aqui tem um entre aspas, que aliás entre parênteses, desse último trecho que a gente leu, o escritor é o Welsh. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós possamos aí viver constantemente a palavra do Senhor. E que nós possamos ter a fé salva, a fé que salva em Cristo Jesus. A fé no nosso amado Jesus, que pagou um alto preço pelas nossas vidas. É Ele que nos vai nos salvar. Ele pagou o alto preço. Ele é o nosso mediador. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, meus irmãos.